dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para dar continuidade à nossa série de devocionais. Hoje no nosso quinto e penúltimo episódio da nossa série sobre Jesus é superior à lei. O dia quinto hoje nós vamos falar sobre o sacrifício superior, o sangue eterno versus sangue de animais. O sacrifício da lei precisava ser repetido todos os dias, ano após ano, porque o sangue de touros e bodes apenas cobria temporariamente o pecado, mas não removia. Este nosso quinto conjunto de versículos aprofunda o tema sangue da aliança e o contraste irreversível entre a inércia dos sacrifícios de animais e a eficácia eterna do sacrifício de Jesus. O autor de Hebreus, ele examina a essência do problema do pecado. Os animais podiam purificar a carne ritualmente, mas eram incapazes de remover a culpa moral e transformar o coração. Cristo, por sua vez, ofereceu seu próprio sangue, realizando uma redenção perfeita que purifica a nossa consciência e nos livra de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Ou seja, a antiga aliança teve um propósito, teve uma finalidade, e a nova aliança, hoje, ela tem a finalidade principal. Porque na antiga aliança, os animais poderiam sim limpar os pecados do corpo, mas eles não traziam uma conscientização de que o pecado ele precisava ser removido de dentro para fora. Já Jesus Cristo, ele traz o que é perfeito. Ele vem, entra em nossas vidas, acrescenta o Espírito Santo através do batismo e a partir desse momento, o Espírito Santo começa a ficar ali, ó. Ali não é bom, aqui não tá legal, não vai por aqui não. Não vai por esse jeito. Esse local aqui, ó, não é muito legal não. Vem para cá, vai para lá. O Espírito Santo ele vem mapeando e nos ajudando. E quando a gente comete pecado, vem aquela ressaca moral. E aí a gente fica, poxa, eu pequei contra Deus. Eu não mereço a graça de Jesus. Jesus sacrificou para que eu e você hoje pudéssemos ter a vida eterna. Mas, Natália, eu não pedi para Jesus fazer isso. Não. Mas ele fez. E porque ele fez, aqueles que acreditam e que depositam crédito nele terão a vida eterna. Você não precisa acreditar. Você não é obrigado a acreditar. Mas também não é obrigado a ser salvo. Entende? Então é aquilo. Eu tenho um padrão e eu tenho um modelo. Se eu sigo esse padrão e esse modelo, eu mereço o céu. Mas não porque eu mereço, mas porque Cristo Jesus fez algo superior ao meu merecimento. Ele se entregou, ele se doou. E por botarmos crédito e valor no que ele fez, é por essa razão é que nós substituímos o imerecimento pela graça e pela glória de Cristo Jesus. E isso é o que transforma a vida do crente diariamente, todos os dias. Você vai dentro da igreja tem ex-tudo. Tem ex-traficante, tem ex-prostituta, tem tudo quanto é tipo de ex, você vai encontrar lá dentro. Tem até o seu ex, dependendo do lugar onde você vá. Mas aí eu não quero não, não quero voltar não. Mas tem ex-tudo. É porque encontrou com Jesus Cristo ele fez a purificação. Ele fez a limpeza dessa alma de dentro para fora. E por ele ter feito essa purificação dessa alma de dentro para fora, é que essa pessoa pode ter a vida eterna em Cristo Jesus e nunca fora dela.
Ah, mas Natália, se eu quiser, eu posso eu posso deixar de ter vícios, eu posso ser uma boa pessoa por um tempo. Mas a nossa carne, se não tiver um mediador, nossa carne volta ao estágio inicial. A gente pode até tentar ser bonzinho, ser uma pessoa que ajuda, que dá oferta, que dá dízimo, que dá isso, que dá aquilo. Mas o coração, que é a raiz de todo sentimento, é aonde vai vir a real situação de o que você está fazendo. Se o que você está fazendo é por medo, se o que você está fazendo é porque você quer ser bonzinho, quer ser visto. A Deus ninguém engana. Nossas ações, nossos atos, nossas atitudes têm que ser condizentes e iguais a um modelo. Não por mim mesmo, mas pelo modelo, Cristo Jesus. Ele foi o perfeito. Ele mostrou e mostra até hoje qual é o caminho que devemos seguir, prosseguir e buscar. Vamos começar com o nosso versículo chaves. Pegue sua água, seu suco, seu refrigerante, pegue sua bebida, pegue seu café da manhã para tomar, pegue seu jantar, sua ceia da tarde, pegue o que você quiser e vamos embarcar nesses versículos chaves que vão nos ajudar para que possamos entender cada vez mais do reino de Cristo Jesus e da sua soberania. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário de uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. O meio superior, o sumo sacerdote levítico, entrava no Santo dos Santos no dia da expiação, Yom Kippur, carregando a bacia com o sangue de bodes e novilhos. Jesus não ofereceu a vida de criaturas inferiores, mas o seu próprio sangue, um sacrifício de valor infinito e inestimável, incalculável. E de uma vez por todas, a palavra grega epafpas é decisiva. Significa de uma vez por todas. Algo definitivo que nunca mais precisa ser repetido ou completado ou refeito. A eterna redenção. O termo litroses refere-se ao pagamento do resgate para libertar um escravo ou um prisioneiro. A redenção de Cristo não garante apenas uma anistia temporária até a próxima falha, mas uma libertação de valor e duração eternos. Essa semana falei que eu tinha um pecado que era enraizado em mim e que eu não sabia como eu ia conseguir sair desse pecado. Não foi sozinha. Foi através de muito estudo da palavra, pedidos em orações a Deus, para Ele retirar, para Ele me ajudar, para Ele me direcionar, para assim eu conseguir dizer para vocês, hoje, já fazem mais de 5 anos que eu não cometo tal pecado. Mais de 5 anos. Então, eu entreguei a Jesus, por isso é que eu disse no início que não é sozinho que a gente alcança o nosso objetivo. Somente com Cristo Jesus. Somente com Ele. Não tem para onde você correr. Não tem para onde você se desviar. Somente Cristo Jesus. Somente Ele. Aplicação. Você não precisa viver com medo de que a sua salvação expire a cada erro do dia a dia. A obra de Jesus não conquistou uma trégua temporária,
mas uma redenção eterna. Quando falhar, não busque a autopunição. Para compensar, Deus, mas corra para a graça e confie na suficiência do sangue de Cristo, que já pagou o seu resgate definitivo. Confie no Senhor. Confie em quem fez a obra. Quem permitiu que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Confie nele. Porque se você se debruçar na sua própria força, você vai cair. Eu caí diversas vezes. Me converti, caía em pecado, pedia perdão, e aí eu parava, e daqui a pouco eu estava lá repetindo. E era um ciclo vicioso de várias repetições. E isso fez mal para mim, no meu psicológico, porque eu dizia, nossa, eu não posso fazer mal à pessoa de Jesus. Eu não posso viver desse jeito. Minha vida não pode ser desse jeito. Eu não posso mais envergonhar o nome de Cristo. Porque o sacrifício que ele fez por mim é definitivo. Não tem dois papos, não tem duas medidas. É o que Cristo disse e acabou. É o que Cristo fez e acabou. E eu aprendi a me redimir, aprendi a mudar o meu caráter de dentro para fora e a seguir a Jesus. E assim ele cuidou e me ajudou e direcionou a minha vida. Colocou pessoas no meu caminho para me ajudar, colocava as escrituras para me ajudar. O Espírito Santo, Natália, de novo, cara. Pô, já falei com você, tá demais, cara, de novo. E aquilo vai fazendo me fazendo mal, eu me sentia mal. E aí o Espírito Santo, eu vou te ajudar. E o Espírito Santo me ajudou através da palavra. Hebreus 9, versículo 13 e 14. De fato, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de um novilho espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de modo que ficam puros por fora, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para servirmos ao Deus vivo. O argumento do menor para o maior? Se rituais temporários como a aspergir do sangue e o uso de cinzas de novilho vermelha, números 19, tinham poder para conceder purificação cerimonial e externa, quanto mais a oferta do Filho de Deus. A ação trinária, o versículo 14, destaca a ação de toda a Trindade no Calvário. Cristo se ofereceu como vítima imaculada, Amon, através do Espírito Santo, o Espírito Eterno, aceito por Deus, o Pai. A purificação da consciência. A lei limpava o corpo por fora, mas a consciência continuava manchada pelo peso da culpa. O sangue de Cristo limpa o interior, livrando-nos das obras mortais, tentativas religiosas e infrutíferas de alcançar a salvação para o propósito final: servir ao Deus vivo. Aplicação. A culpa recorrente é um dos maiores obstáculos do caminhar do cristão. O sangue de Jesus tem poder não apenas para cancelar o registro do seu pecado, mas para limpar a sua consciência. Se Deus já declarou você limpo, pare de se condenar por coisas que foram lançadas no mar do esquecimento. Use a sua liberdade não para viver na passividade, mas para servir a Deus com alegria e propósito. Como hoje, a gente está aqui estudando o Evangelho, servindo a Jesus Cristo, aprendendo do Senhor, para cada dia mais
essas obras da nossa carne serem dia a dia retiradas e ficarmos somente com as obras do Espírito e o Espírito ser fortificado e fortalecido. Vamos lá para Hebreus? Hebreus capítulo 10, o versículo é o 4. Porquanto é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Impossibilidade absoluta. O autor faz uma afirmação franca e sem rodeios. A palavra adinaton nega qualquer eficácia real do sistema sacrificial animal para resolver a dívida moral do pecado. A razão teológica. O pecado é uma transgressão cometida por seres humanos feitos à imagem de Deus. Um animal, sendo moralmente neutro e irracional, não possui equivalência de valor e não pode atuar como substituto representativo da humanidade. Os sacrifícios do Antigo Testamento serviam como uma cobrança pedagógica, apontando para a dívida e para o verdadeiro substituto que viria, mas eram incapazes de remover o pecado. Ou seja, a lei, ela removia a impureza que o pecado fazia no nosso corpo. Porém, não removia a intenção do pecado. Porque antes de você pecar, você peca intimamente, intencionalmente. Você gera intenções dentro de você. E essas intenções, elas podem te levar a cometer o pecado. E aí é que entra Cristo Jesus e a sua salvação através do seu sacrifício. Se nós temos a disponibilidade para pecar, mas entendemos o que Cristo Jesus fez e que o que Cristo Jesus fez foi superior à antiga lei, a gente passa a não mais cometer pecados e a viver longe das Escrituras, longe de Jesus e longe de Deus. Que o mundo ele só quer fazer com que a gente peque deliberadamente, para que a gente esteja ali dentro do sistema do mundo. E quanto mais a gente se coloca dentro do sistema, menos a gente se amolda ao padrão de Deus, ao padrão de Cristo. Capite? Aplicação. Nada feito por mãos humanas ou criado por Deus na ordem natural tem o poder de remover a mancha do pecado. Esforço próprio, caridade, sacrifícios pessoais ou rituais religiosos são incapazes de quitar a dívida moral do homem. Reconheça a exclusividade de Cristo, só o sangue do Cordeiro Divino pode tirar o pecado deste mundo. Somente. Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos, repetidamente oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. O sacerdote em pé. No tabernáculo e no templo terrestre não havia cadeiras ou bancos. O sacerdote levítico, trabalhavam continuamente em pé, sinalizando que o seu trabalho nunca estava concluído. Cada novo dia trazia novos pecados e a necessidade de novas ofertas, que nunca podiam tirar pecados ou removê-los. O sacerdote assentado. Em profundo contraste, Jesus ofereceu o único sacrifício, válido para sempre, e assentou-se à direita do Pai. O ato de sentar-se é a declaração triunfante de que a obra da redenção está plenamente consumada.
Não há mais trabalho sacrificial a ser feito. Tudo já foi feito, já foi entregue, já foi é, executado por Deus e por Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus. Aplicação. Jesus se sentou porque a obra está pronta. Você não precisa tentar adicionar seus próprios sacrifícios, as suas obras, suas, seu jeito. Ah, Jesus, se eu fizesse aqui seria melhor, né? O senhor sabe. A obra de Cristo para garantir o favor de Deus. A sua salvação é uma obra concluída. Descanse no fato de que o seu Redentor não está correndo para tentar resolver o seu problema do pecado. Ele está assentado em vitória e soberania no trono celestial, aguardando o momento certo de vir nos resgatar. Os sacrifícios da antiga aliança, eles eram repetitivos e limitados, porque era impossível que sangue de animais tirasse o pecado ou purificasse a mente humana. Capítulo 10, versículos 4 ao 11. Os sacerdotes terrenos permaneciam sempre em pé, evidenciando uma tarefa inacabável, contínua, que não tinha fim. Contudo, Jesus veio com seu próprio sangue, entrou no verdadeiro santuário e conquistou uma eterna redenção. Capítulo 9, versículo 12. O seu sacrifício perfeito limpa a nossa consciência de obras mortas e cancela a culpa. Capítulo 9, versículo 14. Por ter cumprido cabalmente a sua missão, ele assentou-se à direita de Deus. Capítulo 10, versículo 12. Dando-nos a garantia inabalável de que a nossa salvação está perfeitamente realizada e segura nas mãos do nosso Criador. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te dou por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, por teu amor, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas. Perdoe meus pecados, minhas falhas, ajude-nos, Senhor, a sermos melhores para ti. Tome-nos em tuas mãos, dirige a nossa vida, perdoa nossos pecados e nos ajude, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.